Vocês estão muito animados hoje para ouvir uma palavra? Bom, a notícia não é muito boa não, viu? Porque hoje eu vou falar de um assunto que não agrada a duas partes do nosso corpo. A primeira delas é o nosso corpo físico. E a segunda delas, se o meu computador aqui abrir, está abrindo, né? A segunda delas é a nossa alma. Bom, então, sem o conhecimento da verdade, que é Jesus, nós estamos programados a viver para satisfazer, né? Ou para satisfação dos desejos da nossa carne, dos nossos olhos e dos nossos pensamentos. Essa é a vida normal do mundo e que tem enchido os consultórios, porque o resultado disso, né, a consequência é a decepção. É como você anda, busca. Tavares também pregou sobre isso. Você corre atrás de uma felicidade que não existe e aí você chega a um momento que você cansa, né, e a decepção toma conta da sua vida, né? E aí você experimenta a falta de paz, que resulta numa alma aflita, prisioneira da ansiedade, da angústia, mágoas. E aí chegamos onde a Nil estava clamando hoje. Senhor, livra essas pessoas do suicídio, porque elas estão chegando na varanda. Então, o próximo passo é não aguento mais, é se atirar da varanda. Desculpa, Nil, estar usando a sua oração, mas eu fiquei impressionado, porque enquanto você orava, eu falava, a Nil está orando sobre o que eu vou estar pregando. É lá em cima, né? 5h30 que a gente ora um pouco. Então, meus irmãos, prisioneiros não é aquele que vive atrás das grades numa prisão, grades de ferro, né? Prisioneiro é aquele que Satanás aprisionou a sua alma para desobedecer a Deus. Prisioneiro não é aquele que está atrás das grades. Aquele tem a opção de tomar decisões, de fazer escolhas que mude a sua vida. Mas aquele cuja alma está amarrada, esse está no destino planejado por Satanás. E João 10:10 começa a dar, primeiro confirma isso, né? Vamos ler. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus falando, para que tenham a vida e a tenham plenamente, ou tenham em abundância, né? Então, como libertar nossa alma? O próprio Jesus, né, quando ele fala que ele promete uma vida em abundância, em João 8:32, um pouco antes, ele diz que nós, conhecendo a verdade, ele fala assim, e conhecereis a verdade, isso vocês não têm aí, e a verdade vos libertará. Agora, como é que é conhecer essa verdade? É vir aqui domingo, ouvir uma palavra, participar da igreja no lar, são coisas importantes, mas não é isso que Salmos 1, versículo 2 fala. Vitorioso, bem-aventurado é aquele que medita, né, na palavra dia e noite. E com o Espírito Santo ele recebe uma revelação, cria uma imagem e anda nessa imagem, nessa visão. Tá? Então, sem o conhecimento da verdade, próximo slide, né, nós só conseguimos, está difícil passar? Sem o conhecimento da verdade,
nós só conseguimos servir a nós mesmos, né? E há duas verdades nessa questão. A primeira delas é que verdadeiramente, pelo sangue de Jesus, nós fomos transladados do reino das trevas para o reino da luz, né? A segunda verdade relativa a essa questão não é boa. É que nós fomos transladados, mas não fomos conformados ou reconformados, né? Então, conhecendo a verdade, nós entendemos que fomos criados para servir a Deus e cuidar da sua criação. Agora, sem esse conhecimento, nós continuamos a servindo a nós mesmos. Ficamos naquele marasmo, naquela cilada, amarrados. Então, o nosso desafio, meus irmãos, hoje eu vou procurar tentar ser breve. O nosso desafio no reino de Deus é sermos transformados. Não é ser informados, não é conhecer as Escrituras, mas é que as Escrituras, junto com o Espírito Santo, possa transformar o nosso modo de pensar e nosso agir. Então, o nosso desafio no reino de Deus é sermos transformados para podermos conseguir servir ao nosso Deus como Ele espera que nós sirvamos. E qual é o pré-requisito para nós servirmos, ou melhor, para nós sermos transformados em servos, em pessoas que verdadeiramente andam na luz, que são sal aqui da terra. Em João 12, 24, né, o versículo que eu mais uso, né, e eu vejo que alguns irmãos também estão usando. Quando Jesus diz, né, todo o processo começa aqui: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, né? Na realidade, esse versículo, ele fala de uma escolha. Através de uma educação na escola, através de toda uma comunicação muito bem feita, entraram na nossa mente e nós precisamos arrancar. Então, é colocar na cruz. Então, é a crucificação desse desejo, é tornar Jesus o nosso Senhor. É como Paulo disse: agora quem vive não sou mais eu. É uma decisão. Agora quem vive é Cristo Jesus em mim. Então, Jesus, se Cristo vive em nós, os nossos pensamentos, os nossos valores não são mais o que determinam o que nós pensamos ou fazemos. O nosso padrão passa a ser Jesus. Jesus é o nosso padrão em tudo. Jesus é o nosso padrão em tudo. Copiando um pouquinho Norberto, você pode repetir? Jesus é o nosso padrão em tudo, né? Então, sermos transformados em servos, meu irmão, é um processo. Não é algo que hoje nós vamos orar no final. Mas não creiam, não existe na palavra nenhum lugar que fala: se o presbítero orar por você, você será transformado. Você se tornará um servo a partir do momento que o presbítero te ungir. Não existe, eu não conheço. Se vocês conhecerem, me avisem, que eu gostaria de praticar isso para ser abençoado e abençoar muitas pessoas, né? Então, sermos transformados em servos é um processo, né? Claro que quando nós aceitamos a Jesus, Jesus ele nos liberta do poder do pecado que impedia nós escolhermos sermos transformados. Porém,
existe todo um processo, que é tirar aquilo que foi construído em nossas mentes. Bom, então sermos transformados em servos, ou agentes de transformação, ou discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não eram só participantes de reuniões, né? Eles eram pessoas que entravam em ação 24 horas. Eles atuavam em todas as esferas da sociedade, confrontavam reis, né? Mercadores, eles entravam em todas as esferas da sociedade. Então, sermos transformados em servos, agentes de transformação, discípulo de Jesus, é um processo que exige a renúncia e uma imersão profunda na palavra, né? Lucas 22, 25, 27, ele fala sobre o nosso estilo de vida no reino como servos de Deus. Hoje nós estamos falando sobre serviço, né? Qual é o estilo de vida de um discípulo servo, né? E nessa escritura, o Jesus, o nosso padrão, ele diz assim: os reis dos povos, eles dominam sobre eles, e o que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então aqui nós temos o padrão, o estilo de vida do discípulo de Deus, né? Deus, ele é um servo, enquanto Satanás é o quê? É um explorador. Deus é um servo. Ele veio aqui para dar sua vida por nós. Satanás, ele veio aqui para tirar a nossa vida, para roubar, ele veio para usurpar, ele é um explorador. Então, um resumo de nossos desafios, agora que estamos transladados para o reino da luz. Primeiro, guerra espiritual. Guerra espiritual é real. Se você diz, eu vou fazer tal coisa, porque eu ouvi de Deus, se prepara, antes de declarar, observe bem se você já tem todos os recursos para fazer, porque vai se levantar um exército do inimigo para tentar impedi-lo a caminhar no plano de Deus. Então a guerra espiritual é real, e nós vencemos essa guerra com oração, com jejum, com uma retidão, né? Com todas as armas que Paulo colocou lá em Efésios capítulo 6. Né? O nosso próximo desafio é o egocentrismo, aquilo que nós estamos falando hoje aqui, né? Que Satanás construiu dentro de nós. Então é uma guerra, lutar contra o nosso egoísmo, contra a nossa inércia, contra a nossa tendência de vivermos para os nossos problemas. Porque alguém venha, o tempo todo queremos conselho dos nossos problemas, né, do que nós estamos vivendo. Né. O outro desafio é o sistema do mundo, é a cultura. Você viver contra a cultura do mundo, você é radical, você é louco. Então, o sistema do mundo é outro desafio tremendo que nós temos que enfrentar. E nós enfrentamos com muita determinação, pela presença de Deus, porque a tendência, né, é o quê? A tendência é
nós acabarmos cedendo, para não arrumarmos problema, não arrumarmos confusão. E a carnalidade, né? Os desejos da nossa carne, né? A nossa ignorância, falta de conhecimento da verdade, falta do que é, por exemplo, conhecimento de qual é a função da igreja, qual é a sua função e a minha dentro da igreja. Então, meus irmãos, nós estamos falando em mudar do lado A da vida, que é um lado que se traduz em meu mundo e eu, e Deus está me mudando, e eu trato aqui a vida toda com as minhas motivações, meus pensamentos, com as minhas ações. Eu vivo a vida inteira para resolver esses conflitos. E se eu não consigo resolver, eu preciso da ajuda de um psicólogo, ou de um pastor. E aí eu faço uma vez sozo, depois eu faço o segundo, o terceiro. Mas eu não tomei uma decisão de mudar. Então, o nosso desafio, meus irmãos, é mudar desse lado da vida cristão. Eu não estou falando do mundo, de uma vida centrada no eu, das minhas vontades, para o lado B da vida, que é o lado da vida do reino de Deus, onde nós começamos a mudar o mundo. E eu lido, sim, com poderes demoníacos, e através da oração, da ousadia, né? Eu lido com ideologias. Eu preciso, por exemplo, as pessoas falam, o comunismo é ruim. Eu preciso entender por que o comunismo é ruim. O capitalismo é a solução. O capitalismo não é a solução. Eu preciso entender essas ideologias e o que está por trás dela, porque elas afetam a vida da nossa nação, afetam a vida da nossa família. Nós precisamos estar preparados para debater essas questões. No lado B da vida, eu lido com a religião. A religião, nós criticamos muito os católicos, né, que nos anos 300 eles se afastaram praticamente totalmente da igreja primitiva de Atos. Só que se nós não tomarmos cuidado, evangélicos, nós vamos nos afastar do mesmo jeito. Estamos nos afastando. A igreja hoje está inerte. Uma estatística que eu já acho que falei aqui para vocês, 60% das pessoas que estão atrás de uma grade, das grades de uma prisão hoje, passaram por uma igreja. A violência está cada vez aumentando. Se nós somos 20% de cristãos, 20% vezes 240 milhões, nós estamos falando de 48 milhões de pessoas, é isso? Ou eu estou enganado? E nós não conseguimos mudar essa nação? Nós não conseguimos mudar essa história desse país? Já imaginou 48 milhões na rua? Falando, nós não queremos mais isso. Tem a dona Glória aqui que já está fazendo isso. Parabéns, dona Glória. Eu parabenizo a senhora e fico muito feliz toda vez que eu vejo a senhora lá com a sua bandeira na rua, se posicionando, né? E nós vivemos também o desafio do sucesso. Hoje o sucesso de uma igreja é ter uma igreja com 2.000 membros. É crescer na quantidade de membros. Sucesso na vida das pessoas é o dinheiro, é o patrimônio. E nós sabemos que isso não é sucesso. Sucesso é fazer a vontade de Deus. É andar no caminho de Deus. Então, o processo de transformação, ele exige que nós tratemos com 3 questões. A primeira, obedecer a Deus e servir ao próximo irá atrapalhar a minha agenda atual? Obedecer a Deus e servir ao próximo irá me abençoar?
obedecer a Deus e servir ao próximo irá me transformar? Porque é no processo de servir que nós somos transformados, que nós experimentamos a transformação. E como é que é a divisão de trabalho, de serviço no reino de Deus? Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. E como é que Ele governa? Controlando, já aprendemos isso. Só estou revisando. Não, Deus ele governa através das suas leis físicas, espirituais, biológicas, químicas. Todo mundo entende a lei da gravidade. Mas as pessoas têm dificuldade de entender que faça ao outro aquilo que quer que faça a você. Dai e dar-se-vos-á. É uma lei igualzinha essa lei aqui, ó. Só que essas leis, os homens comprovaram. As outras, Satanás só comprovou quem praticou. Jesus tem uma função hoje. Ele já trouxe, ele pagou o preço para nos libertar. E hoje, ele é o único mediador que tem autoridade, padre não tem, pastor não tem, bispo não tem, de mediar o perdão de pecados e a salvação. É isso que nós cremos. E o Espírito Santo? O Espírito Santo tem a tarefa dele, senão Jesus não precisava falar. É necessário que eu vá para que eu vos envie o Espírito Santo. Para quê? Para ele fazer o trabalho dele. Porque eu já fiz o meu aqui na terra. Agora é o Espírito Santo que vai estar convosco, né? E o Espírito Santo faz o quê? Ele nos traz revelação, entendimento, da direção. E por isso que filho é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é a fonte do poder. Quando eu oro, sai enfermidade, não é o meu poder, é o poder do Espírito Santo, através da minha palavra ali, que faz aquela enfermidade sair. Por isso que vocês já ouviram, às vezes a pessoa orando, Senhor, manda mais poder, Espírito Santo, mais poder para aquilo que nós estamos pedindo acontecer. E nós? Qual é a nossa função, então, no reino de Deus? Já falamos da função de Deus, que é o governador, governa sobre tudo, né? Falamos de Jesus, falamos do Espírito Santo, e nós? Nós assistimos às reuniões da igreja. Não é isso? Também. Mas 1 Coríntios 3,9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperador é um ajudante. Quem aqui se sente um ajudante de Deus no seu trabalho maior? Glória a Deus. Bastante gente. Quem aqui se sente lavoura de Deus? Ou seja, algo que, tipo uma mangueira, que é feito para produzir manga. Um pé de uva, parreira, que é feito para produzir uva e não consumir. Quantos aqui se sentem uma lavoura que produz frutos? Já diminuiu. E quantos aqui se sentem um edifício que Deus está construindo, uma construção de Deus? Porque é isso que nós somos. Então, em resumo, meus irmãos,
tudo que tratamos nos últimos 4 meses. Primeiro, tem um resumo aí? Não, você não tem o resumo aí, eu acho. Volta um. Resumo, isso. Então, nós já estudamos aqui, né, desde janeiro, a primeira coisa que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Depois nós estudamos, não está na ordem, né, que nós somos o corpo de Cristo. Igreja não é um prédio, igreja é o corpo de Cristo. Fomos feitos filhos de Deus. Nisso que fomos feitos filhos de Deus, ganhamos o título, a função de rei e sacerdote. Falamos sobre isso, eu não vou repetir. Nós falamos no mês passado da importância de, como corpo, andarmos em plena unidade. E guiados, claro, pelo Espírito Santo, como corpo de Cristo, tendo Jesus como cabeça de tudo. Então, meus irmãos, uma das coisas muito importantes, antes de nós passarmos à frente, é o entendimento que, como ajudantes de Deus, nós não somos donos de nada. Nós somos mordomo. Mordomo é uma palavra que eu estou desenvolvendo ela, porque não é comum no vocabulário nosso. Mordomo, a gente faz uma ligação, conexão com mordomia, que é você usufruir de um prazer que você não teria direito, né? Ou aquele mordomo que serve lá na casa, que fica lá fazendo coisas para o dono da casa. Mas, na realidade, mordomo significa que nós cuidamos das coisas dos outros. E aqui na terra nós somos cuidadores das pessoas, dos bens e de toda a criação de Deus. A questão é como nós cuidamos. Normalmente nós cuidamos da nossa maneira. Alguns tiveram a sorte até de aprender com a experiência dos pais. Outros entenderam que a experiência dos pais não ia ajudá-los, então eles descobriram a pólvora. Eles estão na tentativa e erro. E aí, claro, cometem muitos erros, né? Então, meus irmãos, nós somos administradores de Deus, porém temos que administrar conforme Jesus administrou, tendo isso na nossa mente. Jesus é o nosso padrão. E dentro do serviço no corpo de Cristo, no reino de Deus, qual é o ministério mais importante? Quem acha que é o evangelismo? Ser evangelista. Vocês não querem cair na minha pegadinha, né? Você acha que é ser evangelista? Então, depois você vai me procurar onde é que está na Bíblia o ministério de evangelista. Porque eu procurei antes, ele estava lá em cima procurando, eu não encontrei. Tá? Meus irmãos, essa é uma questão que eu queria que a gente parasse um pouquinho, desculpa a brincadeira, Rodolfo, mas que eu peço agora ao Espírito Santo para quebrar alguns paradigmas dentro de nós. Nosso ministério é a nossa vida. Deus espera que nós sirvamos com equilíbrio ao Senhor, a nossa família de sangue, a nossa igreja local, família espiritual, ao reino de Deus no mercado de trabalho, sendo luz e sal, onde nós passamos 80% do tempo,
aos não salvos, levando cura e libertação, e a nossa comunidade e nação. O diagrama a seguir, ele fala, tem o diagrama aí? Não, você não tem o diagrama, é antes disso. Bom, mas não importa. Eu fiz um diagrama em que, eu copiei um diagrama em que aparece todos esses ministérios, né? O ministério a Deus, o ministério para a nossa família, o ministério para a nossa comunidade e nação, o ministério do mercado de trabalho, o ministério para os não salvos, né? E o ministério para a nossa família. O nosso desafio, mesmo para os bons servos, é equilíbrio entre esses vários ministérios. Alguns dedicam a sua vida toda das 7 às 2 da manhã, subindo o morro, descendo o morro, e esquecem seus filhos, esquecem sua esposa. E a maioria dos crentes nem pensar em ir para a rua para falar contra políticas equivocadas, educacionais ou econômicas, nem pensar. Nós estamos aqui, assim, ansiosos, desejosos para transformar esse prédio aqui num local de serviço a essa comunidade. Porque não é justo usarmos isso aqui para reuniões de domingo. Um prédio que custou, na época, sei lá, 1.300.000 das nossas reservas. Nós precisamos ganhar esse entendimento, porque isso não é uma coisa do Sérgio Tavares, do Rodrigo, é uma coisa da igreja. Porém, para nós servirmos, nós precisamos que todos nós, de alguma forma, demos alguma contribuição. E onde é que entram os dons? Outra coisa que eu estive pensando, quando a gente pensa em dons, a gente pensa em dom de curar, dom de profecia. E os dons de arquitetura? E os dons de planejamento econômico? E os dons de administração de recursos, de governo? Nas Escrituras, em Êxodo 31:6, fica claro que Deus dá dons aos homens para cumprirem o seu destino com excelência. Os primeiros dons que Deus deu ao seu povo não foi dom de curar, nem dom de profecia. Êxodo 31:6 diz: tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. E neste caso ele estava se referindo a quê? A construção do tabernáculo. Ele estava se referindo a artesãos, a designers. Eu fico vendo, né, as fotos da criação da Dani no Instagram, eu fico, puxa vida, que coisa bonita, é um dom de Deus. Mas o verdadeiro serviço, né, meus irmãos, é andarmos em plena obediência a Deus, né? O verdadeiro serviço está baseado na obediência a Deus. Próximo. Você não consegue mudar? Então, serviço é mais do que dar às pessoas o que elas querem. Envolve não dar às pessoas o que Deus não quer que elas tenham. Então, meus irmãos,
Era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre serviço no reino de Deus. E eu queria convidá-los hoje a orarem, darem um passo, porque é uma escolha de pedir ajuda ao Espírito Santo para que transforme essa igreja aqui em exemplo de serviço no reino de Deus. Um serviço equilibrado. Todos nós temos que ter esse equilíbrio. Cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida pessoal, autogoverno, cuidar da comunidade, cuidar da nossa nação. Ah, mas como eu vou interceder? Eu não tenho acesso. Ora. Ora toda manhã. Pelo presidente, pelos ministros. Repreende todo espírito de corrupção no Congresso, todo espírito de corrupção no judiciário. Esses homens estão precisando de oração. Vocês sabiam que todo dia, aliás, quem quiser depois me pede o link, das 6 horas às 7h30 da manhã, um grupo de políticos, juristas, estão em oração todos os dias. Orando por esse país. E nós, igreja, temos que entrar. Então, meus irmãos, eu peço agora que você baixe sua cabeça. Se o grupo de louvor quiser preparar algum louvor que tenha a ver com a palavra que nós compartilhamos, para que nossos corações saiam daqui mais convencidos através do que o louvor ministrar, né? Então, eu peço que você olhe comigo assim, baixe sua cabeça. Te peço agora, Espírito Santo, o seu favor sobre nós. E você olha assim: Senhor Jesus, eu com meu livre-arbítrio, eu entrego a minha vida a Ti. E eu te peço, Espírito Santo, que me guie no processo de libertação do egoísmo, libertação do espírito de religião, libertação dessa cultura, deste mundo, e trabalhe na minha capacitação, me estimulando, me animando, para que eu me torne um filho que vive para fazer a vontade de Deus, que serve a minha família, serve a igreja, serve aos meus amigos, serve aos não salvos, que no meu trabalho eu seja luz e sal, com produtividade, qualidade, que eu me preocupe com os assuntos da minha comunidade, do meu país. Tudo isso, Pai, eu te peço que façamos com amor prático, um amor ágape, e sempre alinhado com a Tua vontade, Senhor, maior, com o Teu plano, com o Teu tempo, Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Quero ler
milagroso Senhor, enche esse lugar de tua presença e faz descer seu poder a nós que estamos aqui. Creio em ti, Jesus, no que farás em mim. Creio em ti, Jesus. Em mim. Eu quero levantar a ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, enche esse lugar de tua presença e faz descer seu poder a nós que estamos aqui. Creio em ti, Jesus, no que farás em mim. Eu creio em ti, Jesus, no que farás em mim. Receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Eu quero levantar a ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, enche esse lugar de tua presença e faz descer seu poder a nós que estamos aqui. Creio em ti, Jesus, no que farás em mim. Eu creio em ti, Jesus, no que farás em mim, em mim, em mim. Receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Senhor, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória de tudo que colocarmos as nossas mãos, aonde estivermos, ó Pai, sejamos o Teu reino, Senhor, e que o Senhor receba a honra
desde o nosso respirar, Senhor, desde o nosso falar, o nosso caminhar, ó Pai, o nosso trabalho, que sejamos luz e sal na terra, Senhor, e que o Senhor receba a honra em tudo quanto fizermos, em nome de Jesus, amém.